Bom, hoje então nós vamos tratar da música barroca. Mais ou menos, é claro que essas periodizações assim não são tão muito precisas, né? Mas mais ou menos assim, de 1600 a 1789. Então vocês já estão vendo assim uma parte assim, logo depois do descobrimento do Brasil já começava o barroco, né? Para se ter uma ideia assim da... Então essa nossa apresentação, né, ela vai compreender, além de uma introdução, de duas partes, né? Uma falando sobre, vocês vão reparar, história do início do barroco, que iria de 1580 a 1630, tá certo? Quer dizer, aí por uns 50 anos, né? Para nós aí tem 1600 a 1789, são quase 200 anos. Né? Eu não prestei atenção. Tá. E depois eu vou apresentar o barroco de alguns países. Tá? Essa primeira parte, quando for falar da história do início do barroco, é uma coisa realmente assim árida. Tá? E como eu acentuei já de propósito, no início, você imagina quanto em, vamos dizer, só chutando aí, em 200 anos, você tem um quarto como início, mais ou menos, para ter uma ideia, né? Então, aí vocês já vão ver como é árido isso, imagina botar mais 3/4, tá? Mas eu estou fazendo isso assim, tem horas que eu penso assim, eu não devia ter que fazer isso, mas depois eu vou confirmar por que estou fazendo isso. É para você ter uma ideia de autores, da musicalidade, como é que é, entendeu? Só para ter uma ideia. Mas então vocês aguentam, né, na hora que for fazer essa primeira parte e aguentam um pouquinho, porque na segunda eu apresento as músicas. Tá? Então, nessa parte da introdução que eu falei, a música barroca é toda música ocidental correlacionada com a época cultural, aquela do mesmo nome, né, homônima, né, quer dizer, que é barroco mesmo, barroco na Europa, que vai desde o surgimento da própria ópera, né, por Cláudio Monteverdi, né, o Monteverdi, no século XVII. Tá? Eu vou até botar um trecho desse para vocês, assim, talvez muita gente já saiba quem é o nosso Monteverdi, né? Mas vamos botar um trechinho assim para você. Lembra para vocês? Lembra um pouco do bolero de Ravel. Você vê que ele começa devagar e vai aumentando. Ele dá uma parada e aumenta. E as batidas, né? Mesma coisa. Bom, apresentei um pouco do Cláudio Monteverdi, né? Vou agora mostrar que esse período vai dessa ópera, um exemplo, né, até a morte do Sebastian Bach, né? Foi uma figura importantíssima em 1750. Né?
Vamos ouvir um trecho também, quer ver? Aqui. Acho que não parece não. Acho que Não, não estaria aparecendo pra mim. Bom, temos pelo menos uma ideia, né, assim, de saída, né? É uma música que vai, como eu falei, né? Desde da ópera, né? Até a morte do Bach. O que a gente pode falar é que trata-se de uma das épocas musicais, né? De maior extensão, fecunda, revolucionária e importante da música ocidental. Para você ter uma ideia, guarda isso, só vou falar do vocal. Olha só, ópera, como eu citei ainda há pouco, zarzuela, balé, mascarada, oratório, paixão, cantata, a missa com música, o hino, a monadia, o coral, a clássica, a bizarra, a instrumental, a suíte, concerto, a fuga, minueto, sonata, partita, canzona, sinfonia, tocata, prelúdio, bateria. Olha, guardaram isso tudo aí? O século XVIII ficou conhecido, não só pelas músicas, né? Estou falando que o barroco foi uma coisa muito maior, né? Ficou conhecido como o século das luzes, pois as ideias iluministas promovidas na Europa por filósofos se espalharam pelo mundo e inspiraram, sabe o quê? Revoluções. Como o quê? Independência americana. A Revolução Industrial, né? E todas essas relações com ideais de liberdade, emancipação, apregoada pelo iluminismo. Nessa perspectiva, objetiva-se ainda refletir sobre como os processos de laicização, quer dizer, tornar laico a coisa, né, acabar com a religiosidade, e explicação racional e científica do mundo, né, contribuíram para a constituição de um novo conceito de homem-indivíduo e um novo conceito de Estado e de economia. Olha que mudança. Do homem, da sociedade, do Estado. Foi o último século da Idade Moderna e o primeiro da Idade Contemporânea, e provavelmente também a mais influente. As características mais importantes são o uso de baixo contínuo, do desejo e da harmonia tonal. Lembra-se que o cantochão, a cantuda era modal, né? Em oposição aos modos gregorianos, né? E até então vigentes. Na realidade, trata-se do aproveitamento de 2 dos 7 modos gregos. Os modos gregos nada mais são do que 7 modelos diferentes para a escala maior natural. Mas eu vou pegar apenas 2, mencionar apenas 2. Seria o modo jônico, que é o modo maior. Vou falar de propósito para ver assim a dificuldade da gente entender isso, né?
Quer dizer, isto é, um modo musical ou escala diatônica, era a parte integrante da teoria musical da Grécia Antiga e era baseada em torno da escala natural relativa em Dó. Isto é, a mesma tocada por todas as teclas blancas de um piano de Dó a Dó. E o outro é o modo eólico, que é o modo menor, que eu nem vou precisar mencionar, só para mostrar a complexidade da coisa. Tá? Do período barroco na música surgiu o desenvolvimento tonal. Aí você vê, você sai do modal para entrar no tonal. Como os tons dissonantes por dentro das escalas, que eu falei, diatônicas, como fundação para as modulações dentro de uma mesma peça musical. Enquanto em períodos anteriores usava-se um único modal para uma composição inteira, causando um fluor incidentemente consonante e homogêneo da polifonia. Lembra? Homofonia e monofonia e polifonia. São três. Durante a música barroca, os compositores e intérpretes usaram ornamentação musical mais elaborada e ao máximo, nunca usada tanto antes ou mais tarde em outros períodos para elaborar suas ideias. Fizeram mudanças indispensáveis na notação musical, desenvolveram técnicas novas instrumentais, assim como novos instrumentos. A música no barroco expandiu em tamanho, variedade, complexidade e desempenho instrumental da época, além de também estabelecer inúmeras formas musicais novas. Inúmeros termos e conceitos desse período ainda são usados até hoje. Só para você ter ideia, o apogeu da música instrumental. Pela primeira vez na história, música e instrumento estão em perfeita igualdade. Eu cantor chão, você só fica escutando pessoas cantando e tal, né? Poucos instrumentos. Então, agora você vê que já começa a aparecer instrumento. Nesse período, a instrumentação atinge sua primeira maturidade e grande florescimento. Pela primeira vez surgem gêneros musicais puramente instrumentais, como a suíte e o concerto que eu falei ainda há pouco, né? Dentro daquele vocal, lembra? Nesta época surge também o virtuosismo, que explora instrumento musical. O Bach, eu citei ainda há pouco, e o Dietrich Buxtehude foram os maiores virtuosos do órgão. Então, se quiser, assim, Bach foi um dos grandes do órgão, né? Virtuoso, quer dizer, virtuoso. Jean-Philippe Rameau e Domenico Scarlatti e François Couperin eram virtuosos do cravo. Antônio Vivaldi, o nosso Vivaldi, conhecidíssimo, o Arcanjo Corelli, era um virtuoso onde? Pelo Vivaldi, você lembra do violino. Tá? Lembra aquelas 4 estações dele, que é famosa? Só violino. Né? O violino é lindo, né? É. Quando entra o violino, toca lá no fundo da alma. Bom, também são a época das orquestras de câmara. O barroco foi a época do máximo desenvolvimento de instrumentos, como o cravo, que eu citei ainda há pouco, e o órgão, mas também surgiram várias peças para grupos pequenos de instrumentos que iam de 3 até 9 instrumentistas. Bom, eu prometi fazer a parte 1, que é a história apenas do início do barroco, quer dizer, 1/4 do barroco, tá certo? Então eu vou começar, mas eu não sei se eu vou acabar, entendeu? Só quero mostrar a complexidade, que você ganharia assim vários nomes e tal, mas não sei se vale a pena. Eu vou ter que passar aí por trás de você com um bicho subindo aqui pela parede. É. Bom, essa parte, né, essa história, né, ela foi escrita para se dar uma ideia da importância do barroco. Uma ideia. Note pelo título que só será mencionado o início do barroco, e sem apresentação nenhuma de música. Não vou apresentar música nenhuma. Eu até pensei em apresentar música, mas é uma complicação danada. Né? Porque a gente está aprendendo aqui, a Ana está catando música, mas é difícil também, né? A gente vai aprender. Avisa um pouco antes. Mas só lá no final. Né? Tá. E nem de seus estilos também, devido a eles serem... Porque se eu for falar, né, de música, de estilo, não sei o quê, eles são inúmeros.
como pode ser percebido no vocal mencionado anteriormente. Você viu quantos vocais tem ali? Um monte, pô. Se eu fosse dar 1 minuto de cada vocal, eu estou dando 1 minuto e meio de cada vocal daquele, um monte, pronto, lá embora tudo. Bom, deste modo ganhamos, o que é que a gente ganha? No sentido de o tempo desse nosso sincrono não ficar excessivo. Mas perdemos em termos de não ouvirmos música deste período. Se for contar apenas o início, já pensou mais os 3/4 depois? Aí você não consegue fazer isso, a gente perde nisso. Mas eu vou botar músicas de países depois um pouquinho, tá certo? Bom, porém, a nossa prioridade foi a de dar uma breve consideração histórica do barroco e deixamos as músicas para a segunda parte, que é aquilo que eu falei, dos barrocos de países. Mas então vamos à primeira parte. História do início do barroco, 1580 a 1630. Dizer um pouquinho sobre isso. Quando eu cansar um pouco, eu desligo isso aí, vamos para outra parte. Mas vou dar uma ideia para vocês terem, né, pessoal? Muitas das inovações associadas com a música barroca foram estimuladas por um desejo contínuo, já evidente durante o Renascimento, de recuperar a música da antiguidade clássica. Os gregos antigos, tanto é que eu falei da música grega, daquelas sete, como é que eu falei mesmo? Deu eólio, esqueci já, aquelas 7 notas, aquelas coisas, durante da Grécia, né? Os gregos antigos haviam escrito repetidamente sobre os poderes da música. O que eles queriam, os gregos? Incitar paixões nos ouvintes. Então, com isso, se estaria recuperando essa situação, né? Entretanto, os poucos, porque depois você vê, o cantochão não está despertando paixão em nada, né? Entretanto, os poucos manuscritos da aula de música grega antiga conhecidos na época eram poucos compreendidos, o que permitiu muita especulação sobre a sua natureza. Ao final do século XVI, um grupo de poetas, músicos e nobres, vou citar uns nomes, você guarda aí, Vicenzo Galilei, Giulio Cassini e Ottavio Rinuccini, passaram a se reunir na casa do conde de Vernio, que era Giovanni de Bardi, em Florença, com a finalidade de discutir assuntos relacionados às artes em geral, em especial a tentativa de recriar o estilo de canto dos dramas dos gregos antigos, eu mencionei. Tá? Dos encontros da Camerata Fiorentina, como este grupo passou a ser conhecido, surgiu um estilo musical que estabelecia que o discurso era o aspecto mais importante na música. O discurso era mais importante na música. Tanto é que, se você, fazendo um paralelo, você nota que tem pessoas que eles fazem música, têm sucesso, mas eu vou falar a palavra. A música mesmo, em si, o som, né, musical, ele não tem variedade nenhuma, é a mesma. O que ele tem, às vezes, é na poesia, na letra. Entendeu? Tem muitos que são, porque eles são aquele negócio, desperta paixão pela letra. Né? Mas, se você olhar, praticamente você conhece, lá vem aquele fulano, está fazendo um novo disco. Mas se você olhar, é a mesma coisa. Entendeu? Podia citar alguns mais ou menos, né? Roberto Carlos, esse aí do Lista, como é que é o nome? Chico Buarque, entendeu? Bom, o ritmo da música deveria ser derivado da fala, e todos os elementos musicais contribuíam para descrever o afeto representado no texto, sistematizando-se a chamada doutrina dos afetos, de grande influência para o desenvolvimento da música barroca. Portanto, este estilo, que logo foi conhecido como segunda prática, para contrastar com a polifonia renascentista tradicional, chamada também de prima prática, era composto por uma única parte vocal acompanhada por uma parte instrumental.
Esse acompanhamento era chamado de, como eu falei lá anteriormente, falei do baixo contínuo, lembra? E consistia de uma única melodia anotada sobre a qual um grupo de instrumentos adicionava as notas necessárias para preencher a harmonia implícita no baixo, frequentemente assinaladas através de cifras, indicando os intervalos apropriados. Eu vou botar uma das músicas, não vou botar agora não, mas vou botar, e é pena que vocês não podem ver, porque eu peguei isso de um vídeo. Então ele mostra, por exemplo, não me lembro se era uma meia dúzia de pessoas, tinham 2 baixos, o restante cantava, mas tinham 2 baixos. Tá? O baixo contínuo estabeleceu uma polaridade entre os registros extremos, a melodia aguda e a linha do baixo eram os elementos essenciais. Os elementos, melodia aguda e a linha do baixo eram os elementos essenciais. E as partes intermediárias eram deixadas ao gosto dos intérpretes. Né? Está tendo assim uma ideia do... E aqui, bom, eu fico tentado a... Vou ficar fazendo. Para vocês terem uma ideia, acho que é bom talvez. Estou olhando que não chegou a meia hora ainda, vamos ver. Nos anos 1630, esta combinação passou a ser designada pelo termo monodia, ou monódia, um estilo que se encontra entre a fala e o canto. Entre a fala e o canto. Né? E às vezes a pessoa, você pode reparar o seguinte, a pessoa às vezes, ela praticamente não canta, ela fala. Já reparou isso? Tem gente que tem pouca voz, então quando ela vai na música, você não nota que ela está cantando, ela está falando. Mas está falando numa forma de poesia, entendeu? Ela não está falando assim, como eu estou falando agora aqui. Né? Essa flexibilidade permitiu que os solistas ornamentassem as melodias livremente, sem precisar se preocupar com a regra de contraponto, permitindo assim que demonstrasse suas habilidades virtuosísticas, para tirar o máximo proveito da capacidade de cada instrumento ou de cada voz. Os compositores começaram a desenvolver escritas idiomáticas para cada meio, ao contrário da música renascentista, onde as partes poderiam ser executadas intercambiavelmente com instrumentos ou com a voz ou com a boca. Não é possível dizer que o início do barroco já apresenta um sistema tonal definido, porém se observa uma preferência gradual pelas escalas diatônicas, maiores ou menores, e um maior senso de centro de atração tonal. A emergência da segunda prática que nós falamos, né, não significou que a tradição polifônica havia sido suplantada. Ambos os estilos coexistiram por todo o período barroco. Cláudio Monteverdi, aquele que foi a primeira música que a gente apresentou, ele publicou madrigais escritos em ambas as práticas. Lembra do tonal, do vocal, que eu mencionei o madrigal. Okay? Em ambas as práticas. E a mesma flexibilidade na escrita também teve lugar no Haidecourt francesa. A monodia, que eu também citei como vocal, combinada com a nova técnica do recitativo, finalmente permitiu aos compositores escrever uma ópera. Eu mencionei também, ou seja, um drama cantado do início ao fim, cantado. A ópera L'Orfeu, de Monteverdi, em 1607, é usualmente considerada a primeira ópera a combinar música e drama satisfatoriamente. Parece incrível quando eu estou falando assim, mas você pensa que é fácil? Não é não. Eu vou fazer um paralelo, você quer ver? Vocês já repararam quando às vezes alguém que é notícia de jornal de televisão, aí eu noto que tem imagem, né? Eu noto o seguinte, o cara às vezes quer falar de algum acontecimento, alguma coisa, aí bota a gente passeando, já reparou? Está dando uma notícia e bota a gente passeando. Podia ser daquele local, podia ser de outro local, entendeu? Quer dizer, não tem pé nem cabeça. Só para dizer, e às vezes repete as imagens, reparou isso? Estou falando assim, para quem assiste um pouco, ver como é que é. Fica repetindo a imagem. Então, feito o paralelo, é isso que eu quis dizer aqui, né? Quando eu falei aqui que combinar música e drama satisfatoriamente.
É difícil, cara. Você, no cinema, é a mesma coisa também, não precisa ser no jornal. Você tem o drama do filme, o roteiro, as coisas, como é que é e tal. E você sabe que tem uma hora, às vezes a maioria dos filmes eles fazem assim. O cara fica representando, o artista tem que estar com a coisa na cabeça, botar toda a sua interpretação ali, depois eles casam com a música. Tá? Agora vem a questão. Tem gente que faz até simultaneamente, quando o cara é muito bom, ele fica criando a música ali naquela hora. Você tem que ter uma parte que é de suspense, ele cria a música de suspense. Quer dizer, tem muita gente boa, né? Claro. Quer dizer, mas tem gente também que tenta fazer isso e não consegue. Você vê, às vezes, uma boa parte de um filme de, sei lá, como estou me lembrando daquele do Titanic, certo? Eu me lembro daquela música que foi... A música casou muito com o filme. Então, assim... Mas tem gente que não consegue fazer isso. E o filme, às vezes, tem que ser... tá com pressa, tal, orçamento está baixo, não sei o quê, tem que acabar o filme, não sei o quê. E o cara faz uma coisa, mas você sente que ou o cara não é bom, ou o dinheiro não estava muito grande, tá certo? Bom, só para não... Você tem muita coisa para comentar, mas se for comentar, a gente vai ficar... Na Alemanha, Erich Schütz adaptou as novas técnicas para alguns de seus motetos, lembra de motetos? Sacros, policorais, e foi o compositor da primeira ópera alemã, que é Daphne, 1627. A maior parte da música instrumental publicada nesta época são as suítes de dança em vários movimentos e as variações sobre transcrições de obras vocais, geralmente intituladas, como eu falei lá, canzonas, lembra? Partitas, sonatas, ou sobre baixos, ostinatos, que são as chaconas ou as passacaglia. Gêneros livres como a fantasia, a tocata para instrumentos de teclado também faziam parte dessas coleções. Bom, deixa eu ver se está aí, 29 e tal, dá para fazer mais um minutinho, dar uma ideia assim, aí eu vou passar para os barrocos de países. Eu vou falar sobre na Alemanha, na Itália, na França, Portugal e Brasil, mas vou dar uma palhinha sobre um pouquinho, eu acho que consigo dar uma palhinha ainda mexendo lá dentro um pouco, porque a América Latina tem muito barroco. Tá? Mas o barroco mesmo, umas certas origens dele, veio do Oriente Médio, hein? Com os muçulmanos. Eu também vou tentar dar uma palhinha, vamos ver. Aí são duas maneiras, né? A gente falar um pouco das particularidades do estilo barroco e falar dos estilos, né? A particularidade, né, é o desenvolvimento extenso do uso da polifonia e contraponto. Os acordes têm uma ordem hierárquica, suas progressões e tal. Bom, quando eu for entrar por isso aí, realmente eu vou parar, porque aí vou falar em várias coisas que vai ser brabo, né? Notas inegales, a área mais conhecida, né? Que é a curta peça cantada em uma cantata, o instrumental na suíte, mas tem o ritornello, o concertante, e tem várias coisas. Vamos passar um pouco isso aí. Os estilos, tem muitos estilos. Talvez seja bom dar uma passada assim. Os compositores barrocos escreveram diversos gêneros musicais. Inclui-se diversos estilos inovadores para a época. A ópera foi inventada na Renascença, mas foi no barroco que Alessandro Scarlatti, Handel que fez a famosa, que a gente fica aí cantando, Messias de Handel. A Mestição adorava ele. Inclusive essa ópera, né, do Messias, tal, dessa música. Ambos, a ópera e o oratório, usavam forma musical semelhante, tal como o uso da área de capo. Na música litúrgica, a missa e os motetos não foram tão importantes, mas a cantata prosperou, principalmente nos trabalhos de Bach e outros compositores também de cunho protestante. Música para organista, porque é claro, né, quem dominava a música anteriormente era a católica, certo? Aí quando houve o racha e tal, então os protestantes começaram, como tem até hoje, como é o nome daquelas coisas que eles cantam? É o gospel, né? Música gospel. Né?
Aí juntou com os pretos, com as coisas, com os negros, e aí vai por aí. Bom, música para o organista, virtuoso, Floril, com o uso das tocatas, as fugas, que também foi importante isso, e outros trabalhos. Sonatas instrumentais, suítes para dança foram escritas para instrumentos individuais, para grupos de música de câmara e pequenas orquestras. O concerto emergiu tanto na forma para o intérprete solista, começou a aparecer o solista, porque em coro é coro, mas quando começa a destacar o solista, né, como para a orquestra, assim como o concerto qual grosso, qual um grupo pequeno solista cria simultaneamente um contraste com um grupo maior que intercala suas partes com perguntas e respostas no diálogo melódico. Tá? A abertura francesa, com seu típico contraste de sessões rápidas e outras lentas, adicionaram a grandeza e muita corte nos quais eram apresentadas. Finalmente, as obras para teclado eram algumas vezes escritas para grupos maiores. Novamente existe um grande número de obras de Bach, escrita tanto para os instrumentos solo, como concertos, e o mesmo tema se apresenta em arranjo de concerto para orquestra ou suíte. Grandes trabalhos de Bach que culminaram na música da Idade Barroca incluem o cravo bem temperado, as variações Goldberg e a arte da fuga. Tá? Falei assim rápido e cortei algumas coisas e tal, acho que eu penso que tenha dado uma ideia do início do Barroco. Agora vamos falar de Barroco de países, Alemanha, Itália, França, Portugal, Brasil e tal. Vamos falar da Alemanha. O Barroco alemão, ele iniciou-se com Heinrich Schütz, que eu falei lá para trás, né, que nasceu e faleceu, viveu entre 1585 a 1672. Ele foi considerado o pai da música alemã. Tá? Então vamos ouvir um pouco aqui do Heinrich, né? Viram quantas vozes? Uhum. Tem até um coral. Viu os instrumentos lá atrás? Né? Depois teve John Hermann Schein. Samuel, foi isso. Bom, acho que eu tenho vários aqui que são contemporâneos desses Schütz, né? São também bastante notáveis nessa época. Mas na primeira metade do século XVIII, destacou-se realmente, foi o Bach, o Handel, né? Então vamos dar aqui uma musiquinha do Handel. Musiquinha. Até que todo mundo conhece, né?
Viu a combinação de vozes? Um espetáculo, né? Espetáculo. É uma beleza, olha só. Bom, mas diz que o Bach foi o maior compositor do barroco alemão e um dos mais importantes da história da música, hein? Por ter esgotado todas as possibilidades da música barroca. Sua morte é considerada como o ponto final do período barroco, hein? A importância dele. Bom, vamos para a Itália. Na Itália, o nome mais destacado foi quem? Antônio Vivaldi, né? Autor de numerosos concertos, óperas e oratórios. A ele é atribuída a composição da série de concertos As Quatro Estações. Aquilo é belíssimo. Eu já botei em vários momentos em coisas musicais, né, história da música e tal, eu botei ele. Não, porque assim, o que é bonito, que eu gostava, eu apresentava dessa maneira. Porque ele apresentava assim, a orquestra dele, né, que é com os violinos todo, ele apresentava numa época de verão, ali em Veneza, aí tocava aquela música daquela maneira, depois passava para outono, para inverno, depois para primavera, entendeu? É interessantíssimo você ver o quadro assim, de estação se movendo e ao mesmo tempo, no mesmo local, e ao mesmo tempo a música cantada com essas quatro estações. É belíssimo aquilo ali, né? É que a gente aqui a gente não está aprimorado para botar, lançar vídeo, música, está meio perdidão aqui, mas está dando para quebrar o galho, né? Bom, então as quatro estações, provavelmente a mais difundida em todas as peças desse período, foi o responsável por estabelecer definitivamente a forma de quê? De concerto, que continua a ser composta até os dias atuais. Nós não temos maneira de apresentar assim em visão, mas a música dá para você ouvir. Vamos lá. Vai mudar. Mudar de estação, né? Percebe que mudou de estação? Bom, não vai ser grande demais, né? Vamos fazer o seguinte. Deu para dar uma ideia, né? O Claudio Monteverdi, que é considerado o pai da ópera, Monteverdi. A ele é atribuído o mérito de ter introduzido e popularizado o gênero, que já vinha sendo desenvolvido desde Jacopo Peri, com as obras Dafna, que eu falei lá atrás, e Eurídice. Monteverdi também é o autor da ópera mais antiga ainda hoje representada, que é o Orfeu, obra que conta a história do amor proibido de dois seres. Outros compositores do barroco italiano foram Arcangelo Corelli e Domenico Scarlatti. Este último maior expoente da música para o cravo desse período. Bom, vamos para a França. A tradição musical do barroco francês deu-se principalmente com Jules Saint-Louis, que introduziu a ópera francesa, e Jean-Philippe Rameau, que desenvolveu obras para o cravo. Outro compositor importante do período foi François Couperin, autor de peças musicais sacras. Vamos ouvir uma delas, quer ver?
Você vê os dois instrumentos que se sobressaem. Um está levando a coisa lá com muito sentimento e o outro está pum, pum. Esse contraste é lindo isso. Ó, Mas eu me prendo você se prende no... no que está levando lá para lá. Muito bonito, né? Isso é o quê? François Compagnie. Não, é o instrumento. Um topete? Não sei identificar porque você vê que é sopro, né? É sopro. É sopro. Eu acho que é aquele porque compridinho. O problema é o seguinte, se eu fosse mostrar assim, tem tantos instrumentos na Idade Barroca. O cara, num desses vídeos, quer dizer, pena que eu não vou poder mostrar, ele ficou dando nomes. Você lembra que aqui eu falei que são vários instrumentais? É. Então, para a época, você não guarda esses nomes desses instrumentos, cada um. Agora vamos para Portugal e Brasil. Olha só. No Brasil, Antônio José da Silva, ele era um judeu, ele escreveu notáveis obras posteriormente musicadas por Antônio Teixeira, com quem trabalhou em óperas como As Variedades de Proteu, quando se encontrava em Portugal. Vamos ver, vamos botar essa aqui, para vocês terem uma ideia. Interessante, né? Em Portugal também, Francisco Antônio de Almeida e João Rodrigues Esteves trabalharam no domínio da ópera e das obras vocais. O Carlos Seixas destacou-se no campo da literatura para a tecla, né? Com mais de 700 sonatas, inovando também no repertório orquestral com a abertura de Ré maior, em estilo francês, uma sinfonia em Si bemol maior, em estilo italiano e um concerto para cravo e orquestra em Lá maior. Um dos primeiros exemplares do gênero na Europa é um contributo original para o desenvolvimento barroco. Bom, para finalizar, eu pedi a minha esposa para dar uma... Ih, mas aí você não me avisou? Não tem problema não, a gente vai devagar. É porque na hora que ela gravou... Gravei não. Gravou, Eu estou pegando com o celular. O que vai acontecer é o seguinte, que vai entrar o anúncio, peraí. Mas não tem importância que entre o anúncio não, porque a pessoa fala realmente, só vou dar um quadrozinho. Muita coisa foi passada em Alcântara, lá e no Maranhão. Aí você vai dizer, pô, no Alcântara, no Maranhão, sim, eles têm esse encontro do barroco. Até a Universidade Federal Fluminense vai lá, entendeu? Então, por que razão? No Maranhão, tem aqueles lugares ainda antiguíssimos, entendeu? Antiquíssimo, quer dizer, eles fizeram essa... Está entrando os repórteres lá.
Bota aí. Olá, bom dia. Música do tempo dos descobrimentos. O repórter Mirante de hoje traz os acordes do segundo Festival de Música Barroca de Alcântara. Um repertório com as mais belas canções do tempo do Brasil colônia. Melodias que ecoaram entre as ruínas históricas e igrejas da velha cidade. Neste primeiro bloco, a gente acompanha a apresentação do grupo Música Antiga, da Universidade Federal Fluminense. Durante mais de um século, a música barroca embalou saraus nestes casarões, moradas de nobres portugueses no Brasil colonial. O festival trouxe de volta a magia das canções antigas para as noites de Alcântara. Falta duas. Esse cara não veio aqui não. Na feirinha cantar isso aqui pra gente, os peruanos. Ó. Barroco. Falta duas. Eles estão tocando num espaço sacro, né? Que deve ser uma igreja. E aí o videozinho mostra todo um contexto barroco, daquela... Do local, viu? É, do local. Você deu uma ideia, né? É pena que você chegou a anotar. Segundo Festival de Música Barroca em Alcântara. Aí a pessoa que quiser acessar para ver mais, é o primeiro vídeo que aparece, ele tem 22 minutos. 22. É de 15 de dezembro de 2012. Você tem um segundo aí que tá naquela... O segundo é Festival de Música Barroca 4 e 4. Eu não sei. Não sei se é essa que eu tinha naquele papel, acho que aí... Eu talvez seja essa segunda. Bota aí pra mim ver se... Eu achei que era um só. Não, é porque aí eu queria dar essa ideia do árabe. Eu dei uma ideia do... Se você olhar assim, eu sei dizer se é ou não. É aqui, ó, dois caras assim, com tipo um violão. Deixa eu ver. Toca isso aí, vamos ver. Eu tô tentando, mas o meu celular não tá abrindo. Tá. Isso vale a pena também, que dá uma ideia da... Porque assim, eu já deu uma ideia do pessoal peruano. Eles vêm aqui tocar aqui na pracinha, a gente sente isso. Que vai abrir. Como eu não tô no Wi-Fi, tá. para não atrapalhar a sua live, é esses caras aqui, ó. É esse? Não, acho que não é ele não.
Bom, então eu vou pegar o papel lá, né? Tô sendo Se tiver o papel, não tem importância não, vai devagar. Porque não tem. Só pra vocês verem assim porque assim, o barroco, você vê, tem barroco brasileiro. Eu não dei assim um barroco brasileiro, eu tinha que dar barroco brasileiro, barroco peruano, barroco boliviano. E tem os barrocos que vai para fora da América Latina, são outros lugares, na Europa, tem vários lugares, mas tem influência muito. Esse mesmo. Esse mesmo? Tá. Então tá bom. Aqui. É uma influência Do realmente. Ocidente e do Oriente. Foi assim a noite do Festival de Música Barroca, ontem em São Luís. 2 grupos, um brasileiro e um norte-americano, fizeram uma apresentação que encantou o público na Igreja da Sé. A música como símbolo da tolerância, do respeito. Uma história nem sempre compreendida e muitas vezes distorcida do mundo mediterrâneo e oriental. Mas a música, como sempre, procura aproximar, quebrar preconceitos, reconstruir as raízes de um passado, mostrar como os povos árabes contribuíram para a base da cultura europeia e preservam uma das mais ricas tradições culturais da humanidade. O 5º Festival de Música Barroca de Alcântara quer mostrar que é possível se cultivar um sincretismo musical. No mundo assustado pelo fundamentalismo religioso, ataques terroristas, o festival esse ano levanta a bandeira da paz e do amor por meio da música, para mostrar como a cultura árabe influenciou muito o Ocidente. Acho que é muito simbólico no dia de hoje, com o terrorismo que está emergindo no mundo, e também restaurar um pouco esse diálogo através da música e da poesia é muito importante para nós e para a geração que vem. Na etapa de São Luís, o festival deu logo um grande exemplo de convivência pacífica. Historicamente separados por conflitos, aqui as tradições culturais de judeus, muçulmanos e cristãos se uniram na Igreja Católica, a Catedral da Sé, palco do concerto. O grupo Yakin Ensemble foi o primeiro a se apresentar. Os músicos de São Paulo combinaram clássicos da música do Oriente Médio com a essência da música barroca e da popular brasileira. Eles trouxeram instrumentos típicos e se vestiram como os árabes. Esse é um momento muito importante para o debate entre as Deixa eu dar papel, assim, porque pelo fundo é que está a música, então eles estão falando, aí não dá. Né? Mas esses 2 vídeos, quando você coloca Festival de Música Barroca em Alcântara, esses 2 vídeos são os primeiros. São os primeiros. Um tem 22 minutos, é de 2012. E esse outro tem 4 minutos, é de 2016. Mas ali tá cheio. Quando você botar isso aí, você vai ver que tem um monte São vários. de músicas barrocas. Esse de 2016 era o 5º festival. Quinto festival. Então eles costumam fazer outros, né? Todo ano eles devem fazer um festival desse. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? E depois, na próxima vez, a gente já vai entrar nas clássicas, né? E aí vai ficando mais conhecido e vai ficando cada vez mais interessante. Né? Depois da música clássica, a gente vai para a música romântica e, finalmente, a última seria a música nova. Aí a música eu não gosto, mas pode ser que eu vou botar para vocês, entendeu? E praticamente com a nova você acaba a melodia. Aí fica muito assim difícil você gostar simplesmente ou de ritmo e harmonia simplesmente. Fica difícil, né? Mas tem gente que gosta, né? Agora amanhã, vamos lá lembrar vocês, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu digo a partir, porque assim, a gente vai fazer 2 peças de teatro, né? Quer dizer, uma é peça de teatro mesmo, né? Só no fundo são 2 leituras dramatizadas, Leitura a dramatizada. gente não tem recurso para fazer teatro, né? De várias naturezas, né? Eu me lembro assim que tem pessoas, até eu também, a gente tem dificuldade. Eu já no meu tempo de jovem que eu fiz um pouco de teatro, eu me lembro que a dificuldade que se tem para memorizar não é fácil não. Tem gente que tem um prodígio de memória danada, né? Porque a pessoa decora rapidinho. Eu vejo, tem as artistas às vezes de televisão,
eles mencionam um ou outro que diz, pô, esse cara quase que não tem problema nenhum. Tem outros que ficam ali tirando o dia inteiro para poder ir. É assim mesmo, você tem que ficar. E não quer dizer que você não erre, não. Você pode errar. Porque agora não tem mais ponto. Mas embora as novelas elas podem ser editadas, então fica mais fácil. Mas quando é ao vivo as coisas, é muito mais complicado, né? Então nós vamos apresentar duas peças, falando assim, né? E o que são pessoas que ao todo vai ter envolvido, vão ser 6 pessoas envolvidas, né? Teria o 7º, que seria o João Carlos, mas ele não pôde. Então são 6 pessoas. Então vai ter que fazer vozes diferentes e tal. E o problema, às vezes tem que fazer 2 personagens, às vezes tem um, o Leandro faz 3 às vezes. Então a gente vai ter que aguardar eles chegarem do Rio. Espero que não tenha nenhum problema. Então, teoricamente, eu gostaria de começar às 9 horas. Mas se atrasar um pouco, vocês ficam aguardando aí que vai entrar, se Deus quiser. Tá certo? Eu falei 6 pessoas isso. Tá bom? Então, até amanhã, 9 horas. E espero que vocês passem uma manhã, pelo menos, uma manhã agradável, né? De conhecedor, meio de drama, com aquele que eu preparei ontem, lembra? Dos 5 dramaturgos, são importantíssimos, ganharam o Prêmio Nobel de Literatura, né? Em cima deles, quer dizer, então por isso que eu falei um pouquinho ontem, quem quiser e quem não pôde acompanhar, vê de novo, porque aí eu dei uma ideia para vocês, até como eu falei, já falei, né? O nome dele é Samuel Shaw, né? O que acontece? Aí o cara chama de Sam e você não conhece e fica meio perdido na peça, entendeu? Porque às vezes eles falam por abreviaturas. O Brecht, que esqueci o primeiro nome, são 2 B, B.B, é o Brecht. Já o outro é G.B.S. É o Shaw. É o Shaw, né? Escolhi um deles, escolhi errado, mas o Samuel Beck, que é o Sam, né? Então quer dizer que tem esses probleminhas aí, mas a gente vai tentar começar próximo, cerca de 9 horas, a partir de 9 horas, tá bom? Então até amanhã, se Deus quiser, e boa noite a todos.